O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa virá, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que eu vos digo, eu digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentem-se, por favor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o lugar da pregação do Evangelho é a mesa da palavra, é lá onde eu estava. Mas como eu teria que ficar de costas para metade da igreja, eu vou fazer a reflexão aqui da frente. Mas o lugar certo é sempre a mesa da palavra. Durante as últimas semanas, ouvindo o Evangelho, nós ouvimos Jesus falando de nossa preparação para nosso encontro com Deus, para a nossa hora. Domingo passado, na festa de Cristo Rei, nós ouvimos que o Senhor um dia sentará no seu trono de juiz e, como justo juiz, julgará a todos sem exceção com a medida certa, misericórdia e a justiça. Nós começamos hoje o novo ano litúrgico, primeiro final de semana do Advento, marcados ali externamente pelas 4 velas. Daqui umas semanas celebramos o Natal. Vejam, alguns autores, alguns santos padres na história da igreja falam de 3 vindas de Jesus. Primeira vinda de Jesus, sabemos, no presépio, na simplicidade, lá na manjedoura. Nós vamos colocar algumas pessoas lá em casa, manjedoura, presépio, para nos recordar a encarnação de Cristo. Ele se fez homem. Mas nós ouvimos nos últimos dias sobre a vinda definitiva, a segunda vinda de Cristo. Ele virá um dia para fazer o julgamento. Celebrar o Natal é celebrar a encarnação em vista da segunda vinda. Mas nós celebramos cada semana Jesus que vem. Ele que vem na nossa vida de oração, Ele que vem na minha vida todos os dias. Ele continua se manifestando todos os dias e nós celebramos isso sempre quando nós rezamos. Uma Eucaristia bem celebrada, uma comunhão bem feita, uma confissão, a sua oração de cada dia, como eu creio e fazemos toda manhã. Quando você acorda, pense, qual é a primeira coisa que você faz? Faz o sinal da cruz. Faço o sinal da cruz todo dia. Mas confesso que às vezes não é a primeira coisa que eu faço, né? Às vezes quando a gente acorda antes da hora, acordo bravo porque podia ter dormido um pouquinho mais, mas o corpo é burro, não sabe que pode dormir mais, ela acorda antes. Aí eu já fico meio bravo. Mas o sinal da cruz vem em seguida, quando ele não vem em primeiro lugar. Vejam, meus irmãos, caminhada espiritual na qual vamos
sendo introduzidos a partir de hoje, em vista do Natal, falou bem ali na primeira leitura. O profeta Isaías, ele viveu 1000 anos antes de Cristo, mas nós vamos ler o profeta Isaías à luz de Cristo. Então, quando o profeta pergunta, Deus, o Senhor é o Deus de todas as coisas, o nosso Pai, por que o Senhor nos abandonou? Volta, não nos deixa sozinho, porque sozinhos nós já vimos o que fazemos. Qual é a lembrança? Vamos lembrar lá do livro do Gênesis, nossos primeiros pais, aqueles que estavam diante de Deus e que um dia, desobedecendo a Deus, decidiram sair da presença de Deus. Vontade do homem e da mulher lá na criação era semelhante à vontade de Deus. Então eles viviam felizes porque estavam na presença de Deus, quando faziam a vontade dele. Quando decidiram fazer a própria vontade, as coisas deram errado. Nós trazemos isso para nós e vemos. O que é que existe longe de Deus? Tristeza. O que é que existe longe de Deus? Injustiça e imoralidade. Tudo isso é longe de Deus. O pecado até ali na hora, quando a gente faz alguma coisa, ele até não é, muitas vezes, né? Até não é tão ruim, não parece tão ruim, mas as consequências daquele erro, elas vão aparecendo com o tempo. Longe de Deus só existe tristeza, amargura, angústia. É por isso que queremos fazer o caminho contrário, o caminho de nos aproximarmos dele. Como é que eu me aproximo? Celebrando bem a Eucaristia, concentrando. Como é que eu me aproximo? Fazendo uma confissão bem feita. O que é confissão bem feita? É você sentar lá diante do padre e debulhar aquele monte de coisas? Não. Às vezes, isso é sinal de falta de preparação. Porque uma confissão bem feita não leva mais que poucos minutos, porque eu faço o exame de consciência antes. Então vou lá para a confissão. Tenho sempre que ter em mente, ali está na presença de Cristo. Então o sacerdote está na pessoa de Cristo atendendo a confissão. Eu não tenho que ficar pensando, vou ficar com vergonha de falar isso ou de falar aquilo. Vergonha a gente tem que ter do pecado diante de Deus. Diante dele eu tenho que me envergonhar, né? Então, na confissão, eu falo o pecado diretamente, sem rodear o toco, sem ficar contando história, não. Minha última confissão faz 6 meses, faz 1 ano, faz 10 anos, 30 anos, uma pena, mas é a tua vida. E os meus pecados são, e aí eu falo, quais são os meus pecados? Eu preciso, meus irmãos, dar nome para as coisas. Eu preciso dar nome para o pecado. O meu pecado é isso aqui. O meu pecado é isso, isso, isso. Às vezes a gente comenta da vida dos outros, se chama fofoca. Às vezes, né, bebo demais, como demais. Tem nome. E a gente sabe o nome. A gente fica com vergonha de falar, mas lembra, a vergonha é diante de Deus, não diante do Pai. Então, preparação. Durante a tua semana, a oração que você faz todo dia, concentração, lá no seu trabalho, nas atividades, tudo isso é preparação, meus irmãos. Longe de Deus, não há alegria a longo prazo. A tristeza aparece. Lá na leitura do Evangelho de hoje, na segunda leitura, o apóstolo Paulo fala da paz. O Cristo vem trazer a paz. Então ele se encarnou, veio a esse mundo. Como é que isso aconteceu? É um mistério. É isso que celebramos no Natal, o mistério. Ele veio trazer a paz, e essa paz vai se espalhando com o tempo, ao longo da história, e vai chegando a corações, e vai chegando na mente, e vai transformando a vida, e você vai aprendendo e olhando para trás e percebe, olha lá atrás,
como eram as coisas, e hoje eu entendi a mensagem de Cristo e a assumi para a minha vida. Olha a transformação bonita que Deus me fez. Por que eu vou me afastar dele? Por que eu vou me afastar se longe dele não há salvação? Segunda leitura, isso, a paz de Cristo. E o Evangelho. Jesus muito claramente deu o exemplo. Vigiai. Não sabemos quando o Senhor, o dono da casa, o Cristo, virá. Ele virá em algum momento. Não sei a hora. Eu também não sei a hora que, talvez antes dele vir, eu vá. E quando eu for, me apresentarei onde? Lá diante do presépio, bonitinho, menininho Jesus, uma gracinha? Não, não é. Me apresentarei onde? No tribunal de Cristo. Ele é o justo juiz. Então lá eu vou prestar contas da minha vida para Ele. E vai agir, como eu falei semana passada nessa missa, né? Com o lírio da misericórdia, ou Ele vai agir com a espada da justiça. É a imagem proposta para a gente pensar, refletir e nos aprofundar. Vigiai, todo dia, diante de Deus, na vigilância, para que quando Ele vier, quando eu me for, eu me apresente diante dEle, com toda a transparência, e Jesus possa dizer para nós: vinde, benditos do meu Pai, vinde para a vida eterna, para a glória eterna, e lá então, a plena felicidade. Vamos mergulhar nesse mistério sagrado do tempo do Advento. O tempo do Advento é tempo de esperança. Por volta do ano 400 e pouco, a igreja então escolheu uma data para celebrar o mistério sagrado. É uma data. Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. É uma data, não importa que dia ele nasceu. O que importa é o mistério que celebramos. Na igreja, nós celebramos o dia 25 de dezembro. O mistério da encarnação de Cristo. Por isso é que eu falei no começo, não é aniversário de Jesus, lá na noite de Natal, não é para cantar parabéns para Jesus, né? É um mistério da encarnação. Ele já existia desde todo o tempo e desde toda a eternidade. Mas Ele veio habitar entre nós um dia. E nós escolhemos esse dia para celebrar esse mistério maravilhoso que nos atrai. Lá em casa, fez o enfeite, e bom, coloca seu enfeite. Mas aqui dentro do coração, mergulha no mistério sagrado. Não pode ser só mais um Natal. Tem que ser meu Natal, meu encontro, minha profundidade com esse sagrado mistério. Faz sua confissão durante o tempo do Advento. Na próxima quarta-feira tem mutirão de confissões aqui no São Benedito e também na Igreja São Geraldo Magela, a partir das 7 horas da noite. Pode ir lá para fazer a sua confissão, mas lembra do que eu falei. Diz o pecado. Não inventa. Não conta história. Se liberta. Aconteceu 20 anos atrás, mas eu nunca contei isso na confissão. O pecado é esse. Recebe a absolvição, sai de lá mais leve para viver melhor. Só vai te fazer bem. A confissão não faz mal para ninguém. Só faz bem. Por quê? Porque é a porta, são as portas do coração que se abrem para que o Cristo venha, mais uma vez, nascer em você. Já nasceu uma vez, mas em você, em mim, Ele nasce todo dia. Deus abençoe sua vida, sua semana seja próspera, na vida espiritual, onde você estiver, que seja um encontro bonito com Deus, anunciando o tempo do Advento. Também, aliás, pode ser o tempo de penitência, de propósitos,
Você não faz propósito lá na quaresma? Ah, você fez um propósito. Você pode fazer um propósito de advento, até a noite de Natal. Pode sim. Pode educar o coração, sobretudo educar a vontade. A vontade é mais difícil, não é? Eu faço a propósito de não fazer tal coisa ou de fazer tal coisa. Como é que a nossa vontade não quer, né? Algum sofrimento que a gente precisa ensinar e precisa passar. Nossa vontade não quer não. Mas o Cristo, Ele dá a sua graça para você. Fica firme no propósito que você faz. Deus abençoe sua vida e a sua semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um minuto para a meditação pessoal. Feche os olhos um pouquinho, se você quiser. Pense na mensagem para a semana. Ela vai ressoar no seu coração. Meus irmãos, tem professores na igreja? Tem algum professor na igreja? Se tiver, levanta a mão. Isso, olha, tem aqui professores. Então, como é que uma criança aprende a falar? Falando, né, Natália? Falando. Como é que uma criança aprende a escrever? Escrevendo. Como é que um cristão aprende a rezar? Rezando. Como é que nós aprendemos o mistério que nós celebramos? Falando sobre eles. O que é que nós acreditamos? A gente tem que dizer isso. Então agora é a hora de nós dizermos, de professar a fé, de falar em voz alta aquilo que acreditamos. É para... Não, profissão de fé. Fala em voz alta, convictos daquilo que nós acreditamos, porque aprendemos e cremos.